Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Rio do Sul, a Deisiane de Souza da Silva Fontanive. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Até para a gente falar sobre essa importância que tem o Conselho, quais são os principais objetivos e responsabilidades e a importância deste Conselho aqui para o município? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando, até para nível de esclarecimento, para o pessoal entender como funciona. O Conselho ele não é só importante, ele é necessário no município para que o sistema único de assistência social no município funcione. Ele é fiscalizador, deliberativo, mas proponente também. A gente propõe, a gente realiza a fiscalização dos serviços que acontecem no município, tanto privado quanto público, de atendimento, assessoramento e assistência social no município. Então, é necessário que o Conselho exista no município e continue fazendo seu trabalho para que os trabalhos sejam feitos corretamente e a rede entre o que é privado e municipal funcione para poder atender a população como um todo. Eu diria que é fundamental. Fundamental. O Conselho é formado por quantas pessoas? 16 pessoas. Parte é sociedade civil e parte é governamental. Sendo a sociedade civil é eleita através de voto popular. É a sociedade mesmo que elege. Ela é dividida entre pessoas que fazem parte das entidades, que prestam serviço para os cidadãos comuns, assim como os trabalhadores e o Fórum dos Usuários. Eu gostaria de explicar que o Fórum dos Usuários é para quem ocupa o sistema. As pessoas confundem e até têm preconceito com o nome usuário, porque elas fazem ligação com usuários de entorpecentes, mas não, é para todos quem usam o sistema. Então, eu sou uma que eu represento o Fórum dos Usuários. Foi assim que eu cheguei à presidência do Conselho esse ano. Pois é, nesse ano houve eleição, então? Sim, a eleição foi esse ano e eu fui eleita representando a sociedade civil e o Fórum dos Usuários. E você vai até quando a sua gestão? Até 2025. As eleições elas acontecem tem sempre às vezes um atraso ou outro, mas por volta de abril. Então não é nunca no início do ano. As pessoas confundem porque normalmente fazem a soma de início do ano. Não, é mais no meio ali abril, junho, por ali que acontece e daí vai até 2025. Qual que é o maior desafio à frente do Conselho? Olha, são tantos para enumerar aqui, ia ficar a manhã inteira. Mas um dos principais é conseguir fomentar a participação popular e manter essa fiscalização e a união entre essa rede. Porque o público e o privado eles têm que entender que quanto mais trabalharem junto, mais pessoas eles conseguem beneficiar. Então, o fomento a esse trabalho unido é um dos principais desafios que a gente tem. Porque a manutenção tem que ser correta, a gente tem que verificar, a gente fiscaliza tanto as contas públicas quanto as privadas ali, para poder saber que está sendo feito o serviço. Então, esse é um dos principais desafios que a gente tem. E quando propõe, como você disse no início, essas propostas elas seguem para o Executivo, para a Prefeitura? Não. As propostas normalmente vêm de entidades, né? E a gente fiscaliza, olha se está correto, se os orçamentos estão corretos. Né? Nossa, é muito importante isso, hein? Muito importante. E do setor público também, para ver que se o dinheiro, a verba que veio, o recurso, na verdade, que veio, foi empregado no projeto que tinha ali, se foi empregado corretamente no local aonde estava destinado, previsto no projeto que foi feito. Quais são as prioridades nesse momento aí do Conselho? Olha, são muitas, né? São muitas. Eu estou pensando assim por causa da questão do que tem todo o evento, eu preciso relembrar a enchente que teve. Então, assim a gente está retomando gradualmente. Eu, como presidente, estive presente lá na Obra Coop para acompanhar como está sendo feito, até a distribuição dos alimentos nos abrigos, até levei algumas demandas de pessoas particulares, ou seja, população que foi atingida como um todo e não está no abrigo. Então, para o ano que vem, os principais desafios é a gente conseguir retomar e fomentar novamente. Estava indo um trabalho tão bonito dessa união entre privado e público, a gente estava conseguindo fomentar a participação popular. A população tem que entender que eles podem e devem auxiliar o Conselho a fiscalizar. Então, a principal prioridade para o ano que vem é a gente retomar novamente com qualidade esse serviço, fazer a fiscalização correta e devida sobre a questão dos recursos, aonde foram empregados, não deixar passar nada que não tenha sido feito e também cobrar, no caso, se for necessário ou se não foi utilizado. Esse é um dos principais focos, a gente retomar esse serviço bem feito. Os encontros, eles ocorrem mensalmente? A gente tem um calendário.
Eles são mensais. É um anual daí? A gente tem um calendário anual, eles são mensais, mas devido aos últimos eventos a gente não está conseguindo cumprir. Imagina. Dentro do conselho a gente tem várias comissões, que a gente acaba delegando os trabalhos, porque não tem como um conselho como um todo fiscalizar etapa por etapa. Então tem as comissões e cada comissão também tem seu calendário. Devido às chuvas a gente não está conseguindo manter. Então nossa prioridade agora é sempre estar informado sobre o que está acontecendo, permanecemos fiscalizando e assim que puder a gente retoma o calendário. Até o momento está suspenso as reuniões. As cheias, ou seja, vieram para acumular o trabalho, então? Muito, já tinha bastante coisa. Imagina, bastante coisa acumulada e está acumulando cada vez mais. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui bem claro, a gente está trabalhando sim e permanecemos fiscalizando sim. As pessoas às vezes dizem, não está sendo feito. Está sendo feito sim, só que não está sendo feito no tempo de cada um. Está sendo feito como um todo, o tempo para todos. Como eu gosto sempre de deixar claro, a gente trabalha para o nós e não para o eu. Então, se for para o coletivo, a gente está trabalhando. Individualizado, a gente não consegue atender ainda. Mas estamos revendo sim, as demandas podem estar chegando. Na obra COP está aberto, pode ir lá fazer seu cadastro até pelo site, ir lá, tem uma denúncia, tem uma queixa, formule, a gente vai fiscalizar sim. Só que é no tempo que a gente consegue, porque está bem grande a lista, bem grande. Eu imagino, e uma outra coisa que as pessoas às vezes elas não sabem os direitos que ela tem ou para quem ela pode denunciar, né? Que às vezes é muito importante, né? Vocês recebem denúncias, né? Recebemos as denúncias, sim, a gente vai averiguar, sim. Só que gosto e vou reforçar, não é no tempo da pessoa, porque agora, devido às chuvas, a gente não consegue estar presente, porque tem muitos que também tiveram perdas. Não tem nem como, né? Tanto da assistência quanto do conselho, as pessoas também sofreram. Então, a gente não consegue estar presente em todos os locais, mas recebemos denúncias, sim. Pode entrar em contato que a gente vai lá. Pode ser que não seja em uma semana, mas a gente vai. O importante é averiguar, né? Porque eu vejo aqui pela TV, a gente recebeu tantas denúncias que a gente foi averiguar e às vezes a pessoa também ela interpretou de uma forma equivocada, né? Porque isso ocorre, né? Às vezes a pessoa viu uma coisa lá que achou que era, mas no final a gente correu atrás e viu que não era. Mas é importante ter alguém que vai fiscalizar e o Conselho faz esse trabalho tão importante que é para manter a sociedade. Isso mesmo, a gente vai, tá, gente? A gente vai lá, só que a gente também confere. Sim, para ver claro. se tem fundamento a denúncia. Volto a dizer, às vezes é uma denúncia particular, um exemplo bem banal, não recebi o leite que eu gosto. Bom, a gente trabalha para o nós. Né? Então, depois a gente vai ver como ficou. Mas a gente está indo. Esse final de semana, sábado e domingo, eu fui nas casas, fui nas ruas, levei demandas, fiscalizei, levei queixas, levei alimento para ver se realmente estava. Algumas denúncias que a gente já tinha recebido, se tinha fundamento ou não. Umas foi verídicas, outras não. Mas eu fui, assim como outras pessoas fomos, de casa em casa, estamos recolhendo demandas também. Se alguém quiser, pode estar enviando as demandas que a gente vai, assim que possível e sempre que necessário, estar presente. Ezeli, muito obrigado pela sua participação aqui no JR. A gente deseja um bom trabalho, já que vai até a frente do Conselho até 2025, né? Vai ser muito trabalho. Peguei, eu acho que uma fase bem complicada, né? Não tinha como prever, mas agradeço. E sempre que possível, e se puder, a gente vem aqui e está disponível. Tá? Está aberto. De momento, a gente tem como referência a obra COP. O pessoal pode ir lá, se cadastrar, vai ter acesso à água, à comida, à roupa. Tem alguns abrigos que permanecem abertos. Foi aberto 21 abrigos durante a enchente. Alguns permanecem abertos, mas eles são abertos e fechados conforme demandas. Tá? Não é uma questão de querer ou não. É demanda e a necessidade que precisar no município. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.